Olá, meus queridos alunos. Dando continuidade ao estudo do miniconto, eu vou estar aqui lembrando que por uma questão de sonoridade, palavras negativas como não e nunca atrai o verbo atrai o pronome para antes do verbo. Nunca esquecer. Por uma questão de sonoridade, palavras negativas, como não, nunca, jamais, atrai o pronome para antes do verbo. Coloquei aqui, após verbos terminados em R, S ou C, os pronomes o, a, os, as, assumem as formas lo, lá, los e las. Exemplos: nós devemos esperar os amigos, ou seja, nós devemos esperá-los. Após verbos terminados em som nasal. O que é um som nasal? Um som que ele sai pelo nariz, é um som, como a gente diz, fonhé, como a gente chama aqui no Nordeste. Então, um som nasal, que o som sai pelo nariz. E etc. Pronomes assumem as formas no, na, nos e nas. Um exemplo, meus amigos trouxeram pão para o café. Meus amigos trouxeram-nos para o café. É claro que essa situação é dentro de um contexto. E vamos continuar explorando os pronomes, considerando a explicação que foi recebida, hoje é a terceira aula. Vocês vão reescrever as frases a seguir, trocando a expressão, isso do número 4, trocando a expressão rapaz pelo pronome usado no miniconto, porém colocando na forma e na posição adequada. Vou dar o primeiro exemplo. Tentava evitar o rapaz sempre que podia. Então, sempre que podia, evitá-lo. Evitá-lo. Ela e a irmã evitavam o rapaz quando podia. Aí vem os pronomes que a gente falou, quando após os verbos terminados em som nasal, os pronomes assumem as formas no, nas, nos, nas. Então, ela e ele evitava é verbo, e quando podia, o poder também é verbo, então, evitavam-no. Embora tentasse, não evitava o rapaz. O evitava, já estamos lá, os verbos terminados em R, S ou Z. E aí, o evitava, não evitava, não existe, então, o evitava. Via o rapaz sempre, mesmo que não desejasse. Via-o. Vejam também que é uma palavra terminada encontrou o rapaz, ainda que o evitasse. Encontrou-o. Terminar em o. Encontraram o rapaz, embora não desejassem. O encontraram-no. Encontraram o rapaz, embora não desejassem. Então, encontraram. E nunca evitava o rapaz, por mais que tentasse. O evitava. Então, essas são as formas. Na questão 5,
nós temos dois cartazes brasileiros, sozinho ou com outros brasileiros. Quando ele está sozinho ou com outros brasileiros, a fala é essa: o país está em crise, cheio de violência, política corrupta, problema atrás de problema, se afunda, caos, vamos todos morrer. Aí, quando se encontra com um estrangeiro, aí eles vão de braços abertos e diz: venham, amigos, vou lhes apresentar todas as coisas maravilhosas dessa minha pátria. Então, o cartoon aqui foi dividido em duas partes, ele tem duas finalidades. Um dos recursos do humor é o exagero, como ele aparece na primeira fala. Na primeira fala, foi dividido com esse cartoon foi dividido com a finalidade de mostrar duas reações diferentes dos brasileiros ao país. Na primeira parte, que considera apenas o diálogo com outro brasileiro, a gente percebe que há críticas severas, né, ao nosso país, e na segunda que mostra a reação diferente diante dos estrangeiros, onde na segunda frase, de braços abertos, eles recebem os estrangeiros. E na letra C, ele vem perguntando: descreva a expressão corporal da personagem principal na segunda cena. Como ela se relaciona à sua fala? Na segunda cena, a personagem abre os braços e pernas e sorri, revelando uma atitude bastante receptiva de quando você encontra alguém e quer demonstrar fazer uma boa impressão, ou seja, confirma a visão positiva que expressa em sua fala, pela sua atitude de abrir os braços, abrir as pernas, como se essa recepção fosse maior do que para outros. Nós vimos no cartoon do primeiro lado que ela está cabisbaixo, ou seja, de cabeça baixa, olhando para o chão, fazendo severas críticas ao nosso país. Na letra D, além da postura corporal e da fala, que outros recursos marcam a mudança de uma cena para outra? Na letra D, a primeira cena tem cores frias, ou seja, tons escuros, além de revelar um cenário desinteressante, enquanto a segunda apresenta cores quentes e variadas, um cenário bonito, o que remete à cidade do Rio de Janeiro. Lembremos que o tom amarelo nos remete ao sol. Nós vemos aqui atrás o Corcovado, aqui com a imagem do Cristo, eu não sei se do Corcovado ou do Pão de Açúcar, que aqui do outro lado tem outro monte, não sei, mas é um cenário bonito, provavelmente referindo-se ao Rio de Janeiro. Qual é o referente do pronome lhes na segunda fala? O pronome lhes refere-se ao grupo, número de pessoas, ao grupo de amigos. O pronome remete ao grupo de pessoas, os amigos que ela encontra. E na letra F, você vai reescrever essa fala empregando um pronome de tratamento adequado no lugar de lhes. Você vai justificar a sua escolha. Na letra F, você vai justificar porque você vai trocar o lhes por outro pronome de tratamento adequado. E você vai, na letra G, você vai reler a sua escrita no item F,
Que palavra você precisou introduzir antes do pronome de tratamento? Veja que eu expliquei que antes dos pronomes de tratamento, tem que colocar uma preposição. No F, eu falei do F, mas não... O pronome de tratamento adequado no lugar de Liz. Para justificar a escolha, ela diz assim: eu vou apresentar a vocês, né, todas as coisas maravilhosas dessa minha pátria. O pronome vocês é empregado em situações informais, não é uma norma culta, é informal, como a conversa reproduzida. Então, para trocar esse vocês, você vai ter que trocar, usar uma preposição antes do pronome de tratamento. Esse é um assunto bastante amplo, nós continuaremos estudando ele na próxima aula. Estou pedindo encarecidamente que vocês façam as atividades. Lembrando que nós agora vamos estar também trabalhando a questão 6 do mesmo assunto, do pronome. É uma notícia: chama olímpica passa por Brasília. E eu vou ler aqui rapidinho a notícia de quando a chama olímpica passou por Brasília, onde tem a fala de repórter. O repórter diz: a passagem da chama olímpica por Brasília foi marcada por muita emoção, tanto por parte dos atletas que conduziam o símbolo, como também das pessoas que acompanhavam o trajeto da tocha pela cidade. Na tradicional igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, na 308 Sul, a festa foi grande. O repórter: a escoteira Caroline, de 12 anos, assistiu à passagem da tocha e também ajudou no cordão de isolamento na escadaria da igreja. Ela fala sobre a emoção de ter participado de um momento como esse. Foi legal ver ela de perto. Quem? A tocha, né, que está falando. Nossa, foi uma emoção muito grande. Minhas amigas escoteiras estavam comigo. Então, lembrando que nessa época, mais de 150 crianças escoteiras fizeram essa segurança da tocha até a igrejinha na 106 Sul. Esse dado está disponível no Ministério dos Esportes. E aí, ao lado, nós vemos pessoas. No livro tem um escoteiro falando ao microfone com uma repórter. E agora nós vamos destacar o que foi as perguntas para que você entenda onde está sendo usada a linguagem formal, aquela que é culta, e a linguagem formal, aquela que é do cotidiano das pessoas, que não tem grande preocupação com as normas da língua. Na letra A do 6, a notícia destaca a ação das crianças brasileiras. Como elas ajudaram a proteger a chama olímpica? Elas fizeram um cordão de isolamento, como foi lido, nas escadarias da igreja, para onde a tocha foi levada. O repórter que produziu a notícia pediu o depoimento de uma das crianças. Que importância tem um relato desse tipo? O depoimento contribui para que o leitor tenha o ponto de vista das pessoas que acompanharam o evento, e não apenas as informações do jornalista. E, principalmente, que ela era uma escoteira, ou seja, era uma pessoa que tem um interesse em relação ao seu país, de cuidar do seu país. Na letra C, relê a fala da escoteira Caroline sobre a experiência dela, porque o produtor do texto anotou tocha. Para esclarecer, por que ele anotou tocha? Para esclarecer qual era o referente do pronome ela. Ela quem? A tocha. E na letra D, a construção ver ela de perto não segue as orientações da norma padrão
da língua portuguesa, ao ver ela de perto. Qual construção estaria de acordo com essa norma? Vê-la de perto. Lembra-se que eu coloquei lá das trocas, das terminações, eu coloquei um muralzinho para que vocês possam estar vendo, retornando sempre que necessário no vídeo. Na letra E, porque, embora diferente do que recomenda a norma padrão, o uso feito pela escoteira não é inadequado no contexto em que aparece. Porque é uma fala que exprime uma emoção momentânea, né? É um ponto de vista pessoal, que no contexto de uma reportagem pode ser transcrita em linguagem formal. Nós já trabalhamos como, no momento que a gente fala em público, a gente não ordena as ideias a tempo, o nosso pensamento processa mais rápido do que a nossa fala e acabamos usando palavras sem concordância. Isso é o meu caso, até quando estou dando aula, muitas vezes, depois que eu ouço, até dou risada da falta de concordância de algumas palavras. Na letra F, se a escoteira fosse relatar sua experiência em uma cerimônia na comunidade escolar, seria adequado usar essa expressão, ver ela de perto? Por quê? Não, nesse caso, o adequado seria o uso da forma vê-la de perto, adotado pelas variedades urbanas de prestígios na comunidade, nas comunicações formais. Já que ela está na escola, com certeza essa fala teria que ser pensada para que ela não pudesse estar usando uma linguagem informal. Na letra G, a gravação da entrevista com a jovem escoteira contém o trecho transcrito a seguir. Foi legal, tipo, ver ela de perto. Nossa, foi uma emoção muito grande. Minhas amigas, né, estavam comigo. O que a gente percebe? Por que foi necessário alterar a fala que seria colocada na notícia escrita? A fala contém marcas de oralidade que não devem ser reproduzidas no texto escrito. Por isso, as palavras encurtadas, V e tá, foram alteradas, e os marcadores de conversa, tipo, né, foram excluídos, porque nós já trabalhamos esse tipo que não devem ser utilizados. Acontece quando se fala em público e quando não se está preparado. Mas um texto que vai ser publicado, ele deve ser editado para não conter esses erros grosseiros da informalidade. Então, vocês façam essas atividades, página 75 e 76, são apenas a questão 4, 5 e 6, é claro que elas têm letra A, B, C, tem outras letras, mas é importante desenvolver a escrita. Olha que nós não estamos em sala de aula. Se estivéssemos em sala de aula, teríamos muito mais tempo e teríamos como estar fazendo mais atividade. Então, vocês valorizem essa atividade, escrevam pergunta e resposta, tanto para fixar o conhecimento, como também para melhorar a caligrafia. E tem muito aluno escrevendo palavras que não dá nem para entender. Tem palavras que eu não entendo, entro em contato com os pais, entro em contato com os responsáveis. Tem palavras que não dá para escrever, para ler. Se não dá para ler, também não ganha pontos. Como é que eu vou dar pontos em algo que eu não soube, ao menos, ler? Então, tenham cuidado, copiem de caneta, respondam de caneta para que o professor possa ler. Primeiro você faz de lápis, se certifica que a resposta está correta e passa de caneta para poder enviar. Tenham todos, pessoal, do bom dia para o matutino e boa tarde para o vespertino.
e até a próxima aula. Tchau.